Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo falando mais sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero falar neste momento sobre uma palavra muito maravilhosa que está escrito lá em Efésios, as cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e no versículo 3, que vai dizer assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Amém. Eu quero aqui falar um pouco. Nós todos sabemos a história de Paulo, que esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Efésios, onde Paulo ele trabalhou por volta de 2 anos ali em Efésios, por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo, e ali ele desenvolveu um relacionamento profundo com os Efésios. E se você ver lá em Atos 20, no capítulo 20 e no versículo 17, você vai entender o que eu estou falando. E nós sabemos que Paulo ele foi um homem, antes de ter um encontro com Jesus. Sabemos que Paulo ele era um homem que foi criado por um mestre da lei, um homem chamado Gamaliel. E ele foi muito, ele era um homem, Paulo ele era um homem zeloso. Ele zelava muito pela lei. Ele achava que naquele momento ele estava cumprindo a palavra do Senhor, só que na verdade ele não teve um encontro com Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que quando, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, vai falar que quando ele pede a carta para ir para Damasco, atrás de perseguir os cristãos, a Bíblia vai dizer que no caminho ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer que ele cai por terra e ali Jesus aparece para ele em uma luz resplandecente, muito forte, mais forte do que o sol, e resplandece ali na presença dele. E ele pergunta quem é o Senhor. E naquele momento Jesus diz para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? E ele pergunta quem é o Senhor. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então a partir daquele momento Paulo ele fica cego, uma escama de peixe ali nos olhos dele, e ele passa 3 dias e 3 noites numa casa, clamando, e todos já sabem da história, né? E ali, a partir daquele dia, ele acaba se convertendo. E agora, a partir do momento, o homem que era perseguidor, ele agora passa a amar a Cristo e a ser perseguido, porque ele começa a pregar verdadeiramente o cristianismo, verdadeiramente o Cristo, né, o Salvador. Então o que eu quero falar nessa palavra, eu quero trazer aqui nessa palavra, a qual Paulo, eu falei no começo, que ele vai falar, e aqui Paulo ele vai falar sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo,
o autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Ou seja, o que é que significa redenção? A palavra redenção, a palavra redenção, ela fala a palavra redenção, ela pode ser definida como libertação por meio de um pagamento, de um resgate, ou seja, a palavra redenção, ela ela se refere à salvação de um pecador por meio do sacrifício de Cristo na cruz, na cruz do Calvário, aonde ele pagou aquele preço por nós. Então, redenção, ela vem dessa palavra, ela vem também é, ela vem, ela vem também de, louvado é o nome de Jesus, de redimir, remir, resgate, salvação, libertação, libertar. Então a redenção vem dessa palavra. Mas o que eu quero falar, quero meditar aqui com os irmãos, em Efésios capítulo 4, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer como também nos elegeu. O que significa a palavra elegeu? A palavra elegeu em outra tradução fala escolhido, ou seja, nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Ou seja, Deus nos escolheu, né? Ele nos separou, né? Ele nos separou. Nós somos povo exclusivo de Deus. Ou seja, não, não, ou seja, nós não fomos escolhidos pelas nossas qualidades, mesmo mesmo com limitações, ou seja, nós fomos alcançados pelo seu amor infinito. Então nós fomos alcançados pelo amor infinito do Senhor. Então a palavra escolhido, louvado seja o nome do Senhor, a palavra escolhido, ela vem de elegeu, ela vem de escolhido. Então nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. A palavra do Senhor vai dizer lá em primeira Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer assim, no verso 9, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, presta atenção, o sumo sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Pedro aqui ele vai falar que mas vós sois a geração eleita. Então, nós somos uma geração eleita, sacerdote real, nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E também está escrito também lá em Deuteronômio, no capítulo 14 e no versículo 2 vai dizer: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. No Evangelho de João, no capítulo 15 e no verso 16, vai dizer assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que varte e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo enquanto em meu nome pediste ao Pai, ele vos conceda. Outra palavra também que fala no versículo 4, que nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos.
Ou seja, a palavra santo, louvado seja o nome do Senhor, ela tem um significado de separado. Então a palavra santo, ela significa separado, ou seja, separado de quê? Nós somos separados do pecado. Não estou dizendo que nós somos separados das pessoas, mas a palavra santo, ela vem de separado. Ela significa separado. Então nós fomos separados do pecado, né? Nós fomos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então nós somos povo separado, nós somos povo santo, ou seja, santo separado. A palavra santo eu já expliquei, estou dizendo que significa separado, né? Então nós somos um povo separado, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra separado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra separado, ela vem para indicar algo que é separado, ou seja, é consagrado, ou seja, característica, o que faz separação entre o sagrado e o profano. Ou seja, para uma pessoa ou a Deus, seja para um objeto ou um local ou um tempo. Então essa palavra ela tem mais a palavra que o contexto que esse texto traz fala sobre de uma pessoa santa, a palavra diz para que fôssemos santos, ou seja, para que fôssemos separados do pecado, né, que eu falei, separado das coisas que não agrada a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? E nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer de meditar dia e noite na lei do Senhor, lá no Salmo 1. Então vai falar isso. Então nós somos separados para fazer a diferença. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra continua dizendo: irrepreensível diante dele em amor. A palavra também irrepreensível, ela tem um significado muito forte. O que significa irrepreensível? O que era que Paulo queria dizer com essa palavra irrepreensível? A palavra irrepreensível, ela vem de uma pessoa que não merece ser repreendido, ou seja, que não há falha, perfeito, e nós sabemos que nós não somos perfeitos, porque perfeitamente só foi Jesus Cristo de Nazaré, né? Mas ela também tem um contexto de falar de uma pessoa que vive corretamente, desviando-se de fazer o mal a outros, né? E que não se deixa influenciar pela corrupção deste mundo. Jó, o Jó era um homem que desviava do mal, um homem que era irrepreensível, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. O Jó, no capítulo 1 vai falar sobre Jó, que diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava de todo o mal. Então Jó era um homem que era temente a Deus. Então vemos que Jó era um homem íntegro, né, qual eu falei, e se desviava do mal. Provérbios no capítulo 10, no versículo 17,
também vai falar algo muito importante.